Os Três Desejos de Alexandre o Grande. Esse é o título da nossa reflexão de hoje. Alexandre o Grande foi um rei da Macedônia que viveu e morreu no quarto século a.C. Apesar de ter morrido jovem, conquistou um império que sua extensão ia desde o norte da Grécia até o Egito e o Oriente. Esse monarca se tornou um dos maiores imperadores do mundo antigo daquela época. Conta a lenda que este importante monarca expressou alguns desejos que queria que fossem realizados quando ele viesse a falecer. Esses desejos ficaram conhecidos como os Três Desejos de Alexandre o Grande, e são eles: primeiro, queria que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos melhores médicos da época. Segundo, que seus tesouros conquistados fossem espalhados no cortejo até o seu túmulo, todos eles, prata, ouro e pedras preciosas. Terceiro, que as suas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um dos seus generais, admirado com esses desejos anormais, perguntou-lhe as razões disso, e ele explicou: quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão, para mostrar que não há cura para a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui permanecerão. Quero que minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partiremos. Amados, essa é uma história muito conhecida. Porém, se trouxermos para a realidade de nossas vidas, entenderemos que todo apego a coisas aqui é em vão. Enquanto Jesus não voltar, a morte é tão certa como o ar que respiramos. Porém, não precisa ser o ponto final. Só depende das escolhas que fazemos hoje. Dedicamos a vida inteira para conseguir dinheiro, poder. Focamos tanto em bens que esquecemos os bens mais importantes da vida. Negligenciamos o convívio com a esposa, filhos, familiares. Infelizmente, muitas pessoas só se reúnem em grupos familiares quando estão diante de um caixão, numa cerimônia de velório. Esquecemos de nos alimentar de forma saudável e regular. Não temos tempo para atividades físicas. Todo o nosso tempo é dedicado a ganhos e capacitações para mais ganhos. Alguns até curtem a vida, porém escolhem prazeres momentâneos e que às vezes trazem consequências destruidoras e eternas. E na sua maioria, muitos inocentes sofrem por conta dessas más escolhas. Porém, ao contrário do que muitos acreditam, a morte não é o fim. E pode ser, só depende de você. Se analisarmos bem a Bíblia Sagrada, veremos que Deus não fez o homem para se resumir na morte. A morte é uma intrusa nos planos de Deus. Ela surgiu como consequência do pecado. Porém, temos a certeza da ressurreição de Cristo. E é justamente esse feito, essa certeza que temos, que nos dá esperança para continuarmos. Caso contrário, não vale a pena viver unicamente para morrer. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Tudo o que precisamos fazer é estar em Cristo. Não basta dizermos eu creio, é preciso segui-lo. O que define se o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas é a demonstração de amor através da obediência. Ele irá voltar, e quando isso acontecer, tudo que estava entre nós e ele não terá nenhum valor. Dinheiro, influência, fama e bens não poderão nos garantir aquilo que a nós sempre foi de graça: a salvação em Cristo. João 5, 28 e 29 lemos: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Pense bem, se você acabou de ouvir esse áudio, alegre-se e dê glórias a Deus. Isso significa que você ainda está vivo, e é justamente para os vivos
que a porta da graça ainda se encontra aberta. Não ignore, decida-se o quanto antes. Cristo tem pressa para te salvar. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus. Amém.